Olá, estamos aqui em mais uma edição do podcast Conclusão, diretamente dos estúdios Camucá. Meu nome é Flávio Torresi e eu tenho a honra de dividir esse microfone com a doutora Valquíria Saboia, que está aqui presente. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, Obrigada, doutora. professor. E hoje nós vamos falar de um tema um tanto interessante. O nosso bate-papo aqui vai ser bastante interessante. Nós vamos falar da magia dos leilões. E para tanto nós vamos falar aqui com o leiloeiro público, Dr. Geórgios Alexandrides. Professor, o Dr. Geórgios, ele é professor de processo civil, direito civil pelo curso de direito da Universidade de São Bernardo, pelo EBRAD e pela ESA também, Escola Superior da Advocacia, onde é coordenador do curso na ESA Vila Prudente. Mas também, como leiloeiro público, hoje nós vamos particularizar a situação do leilão. Como que podemos conhecer um pouco mais os meandros do leilão público? E está aqui hoje o Dr. Jorge para esclarecer. Muito obrigado pela presença, doutor. É uma satisfação tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. É uma honra aceitar o convite da Valquíria, seu também, doutor Flávio. Muito obrigado pela deferência de me convidar. Obrigado a você. É um prazer nosso. Doutor, antes... Posso passar a palavra? Desculpa, eu já estou te cortando, mas eu já estou tão interessado pelo tempo que estou te cortando. Estamos em casa. Primeiro eu queria entender por que a especialização em leilões. Olha, os leilões acontecendo para mim como um acidente. A minha formação como advogado, que eu atuei por muitos anos, era na área de direito do consumidor. Eu atendi alguns clientes nessa área, em empresas, tanto pessoas físicas como jurídicas, e um sócio de uma empresa que eu prestava serviço arrematou um imóvel e pediu a minha assessoria. Eu nunca tinha feito nada na área de leilões, eu falei para ele que fazia, né? Advogado é assim, né? Acaba metendo as caras, e aí eu acabei gostando da área, vi que é uma área extremamente interessante, lucrativa, tanto para quem investe na arrematação, como também para a advocacia. Nossa. Interessante. É que geralmente a primeira impressão que se tem do leilão é, poxa, eu vou arrematar alguma coisa em bom preço, né? Geralmente quem vai ao leilão vai um pouco com essa mística, né? Mas além do arremate, implicam outros custos por trás disso, para quem está interessado em adquirir alguma coisa para o leilão? Sim, nós temos, claro, um senso comum que é verdadeiro. A aquisição de bens por um preço muito inferior ao de mercado. Porque nós temos, por exemplo, no campo dos leilões judiciais, um deságio de 50% em média do valor de avaliação que é feito. Então, se você pega um imóvel de R$1 milhão, você tem a oportunidade de comprá-lo por 500 mil. Isso é uma vantagem gigantesca. É claro que isso traz com que a pessoa que queira investir, ela tem que ter alguns cuidados e saber exatamente todos esses custos que envolvem a arrematação. Então, nós temos o envolvimento, no caso de imóveis, nós temos o imposto de transmissão, então nós teremos a incidência do ITBI, por conta da transmissão imobiliária. Nós vamos ter custos com a regularização documental desse imóvel, da propriedade. Então, desde a expedição de uma carta de arrematação, que vai ser o título ser o título translativo da propriedade junto ao registro de imóveis, mas eventualmente pode ser que aquele leilão tenha sido de direitos, e aí tem que ter uma outra regularização também fundiária para que a propriedade seja garantida. Além disso, tem o custo propriamente da comissão do leiloeiro público. O leiloeiro público é remunerado em 5% do valor da arrematação. Então, todos esses custos são os custos básicos, vamos chamar assim. Claro que tem outros custos que vão adensar essa conta. Por exemplo, uma eventual reforma no imóvel, a própria desocupação que gera custos. Então, pode ser que ela seja feita amigavelmente ou judicialmente. Então, tudo isso envolve... Essa desocupação é por conta do arrematante. Sim. A venda em leilão é uma venda ad corpus, ou seja, na situação em que o imóvel se encontra, sem garantias. Então, não há garantias do bem, porque quem está no leilão judicial, quem está promovendo a venda, é uma expropriação forçada promovida pelo judiciário em decorrência do ato de constrição, que é a penhora. Então, em razão disso, o imóvel ele não tem garantias e é vendido ad corpus. E o arrematante ele acaba incorporando responsabilidades. Uma delas é promover a desocupação. Ou seja, eu posso comprar um imóvel, arrematar um imóvel com uma pessoa dentro ainda. Sim, é muito comum. A situação do imóvel que vai a leilão estar ocupado, quer seja pelo próprio executado,
por um comodatário, por um locatário, ou até mesmo invasores, pode ser muito comum de acontecer. E isso não é um impeditivo para arrematação. Muitas pessoas acham, só porque está ocupado eu já não vou entrar nesse leilão. É uma falácia, né? Aqui é um mito, porque a desocupação ela é feita pelo próprio juízo que determinou a realização do leilão. Então é feita a chamada emissão na posse. Reforço, né? Policial. Na prática, traduzindo de forma mais simples, é como se fosse um despejo, só que juridicamente tem o trato de emissão na posse. Doutor, e qual seria assim, os cuidados que a gente teria para arrematar um imóvel? Maravilha. Quando a gente pensa em uma arrematação, o simples fato de ter um leilão com um edital e um leiloeiro não é uma garantia da validade desse leilão. Então, existem cuidados que devem ser observados. Primeiro, o cuidado que tem que se ter é que cabe evicção nos leilões. Olha, isso é interessante. Se você pegar o Código Civil, lá artigo 447 seguintes do Código Civil, nós temos o trato da evicção e traz justamente que a alienação feita por ato de expropriação também incide a evicção. Então é importante fazer certos cuidados de análise, uma due diligence imobiliária, tal como é feita para um mercado tradicional imobiliário, só que com alguns detalhes a mais. Então, mexe com questões de ordem processual, então verificação de intimações válidas que tenham ocorrido no decorrer do processo, situações do próprio processo quanto à avaliação, os débitos. Porque, olha só, quando a gente pensa em imóvel em leilão, é um imóvel que a gente chama de estressado. Por que estressado? Porque ele está cheio de dívidas. Então, ele pode ter dívidas tributárias, dívidas condominiais, podem ter outras penhoras, por exemplo, decorrentes da Justiça do Trabalho, outras naturezas, por exemplo, uma ação de cobrança de aluguéis e tal. Então, esse imóvel ele não seria vendido no mercado tradicional. Então, podem haver penhoras, indisponibilidades na matrícula. Não há impedimento do leilão ser realizado em razão dessas penhoras, indisponibilidades e das dívidas. Pelo contrário, o objetivo do leilão é transformar aquele imóvel num produto, dinheiro, e esse produto ser partilhado no que a gente chama de concurso de credores. Perfeito. E esses tributos que agregam ao imóvel, tal, algum deles repassa para o arrematante? Oi. Pergunta muito interessante. Quando a gente fala em tributo sobre o imóvel, a gente está falando do IPTU, basicamente, o Imposto Predial Territorial Urbano. Nós temos um dispositivo no Código Tributário Nacional, lá no artigo 130, parágrafo único do CTN, que foi agora referendado muito fortemente ano passado pelo STJ, no tema 1134, que fala o seguinte: o arrematante está blindado com relação aos débitos tributários que recaem sobre o imóvel. Por quê? Porque há uma subrogação. O produto da arrematação, ou seja, o que o arrematante paga, ele vai ter a subrogação do débito tributário. Então, o débito tributário até a arrematação, ela é desvinculada do arrematante. Tanto que as prefeituras, elas fazem essa separação desonerando o imóvel, então desvinculando, sai uma certidão negativa de débitos tributários por conta do leilão ter sido realizado. Muito interessante. E, por exemplo, se eu quiser comprar um imóvel em nome de terceiros, isso pode ocorrer? Olha, sempre pode, mas aí você entra em outras questões, por exemplo, do ponto de vista tributário, a pessoa tem lastro patrimonial para aquisição daquele imóvel? A que título você está fazendo com que essa pessoa compre o imóvel em seu nome? Ela está sendo uma pessoa mandatária sua, ou seja, ela está agindo em seu nome, ou eventualmente você fez uma doação para ela, para que ela compre. Quer dizer, tudo isso aí é uma engenharia tributária que deve ser evidenciada, para evitar o quê? Claro que você não quis trazer o sentido de uma fraude, eventualmente perpetrada, uma fraude contra credores ou eventualmente uma fraude de execução. Certo. O arrematante hoje, ele necessariamente precisa de um advogado versado em leilões para poder entrar num leilão e fazer uma arrematação? Olha, eu sou leiloeiro público há 13 anos e há praticamente 20 anos eu atuo no ramo de leilões, né, no primeiro momento como advogado. O que eu percebo é o seguinte: é possível até um certo momento uma pessoa não ter assessoria jurídica. É recomendável que antes de arrematar ela já tenha uma assessoria jurídica especializada.
porque também não é qualquer advogada, não é qualquer advogado que consegue atuar no ramo dos leilões por conta dessas especificidades próprias da área. Mas é muito importante para agilizar primeiro reconhecer riscos que podem ocorrer, para definir se vale a pena ou não ingressar naquele, né, concorrer com aquele leilão, que é um leilão público, vence quem paga mais. Então, fazer uma análise financeira, que é muito importante, para estabelecer qual é o patamar máximo, para não fazer um mau negócio efetivamente, e também, claro, nos atos pós-arrematação. O leiloeiro público, mudando um pouquinho agora o polo, tá? Só uma curiosidade que me deu. O leiloeiro público, ele é indicado pelo juiz, ele pode ser indicado por alguém que tem algum patrimônio para submeter a leilão. Como é que funciona até o imóvel, vamos tratar do imóvel, chegar ao leiloeiro, qual é o caminho que ele transita? Maravilha. Quando a gente pensa no leiloeiro, a figura do leiloeiro, ela é regulamentada por um decreto de 1932, que foi recepcionado pela Constituição Federal. O STF já pacificou esse entendimento pela constitucionalidade desse decreto. E nós temos dois caminhos básicos, né? O caminho do leilão, que é judicial, e o caminho do leilão, que é extrajudicial. Primeiro que o leiloeiro público, ele é uma pessoa física, ele atua como pessoa física e está vinculada à junta comercial do seu respectivo estado, podendo até ter inscrição suplementar em outros estados. No leilão judicial, a premissa é uma prerrogativa do exequente indicar o leiloeiro, só que o juiz, a juíza, ela tem a determinação de nomear. Então, a última palavra é do juiz, da juíza. Por quê? Porque é um auxiliar da justiça. Tá. Apesar de, eventualmente, eu poder ser indicado pelo exequente, eu atuo como um auxiliar da justiça. Então, eu sou um braço do judiciário, um braço de venda do ativo que foi constrito naquele processo. Isso implica, então, um relacionamento paralelo, vamos assim dizer, do leiloeiro e, claro, o juiz precisa saber quem é, ter confiança em quem vai fazer o leilão, e esse juiz ele pode aleatoriamente, entre esses nomes que ele tem, escolher um. Isso, a gente pode pensar mais ou menos como funcionam os peritos que trabalham no judiciário. Exato, é a analogia que eu fiz. É a analogia realmente essa. Então, tem juízes que têm o caminho da confiança estrita, então ele fala, vou nomear o Georges Alexandre porque eu confio no trabalho dele. Tá. Tem outros que deixam a parte indicar e aceitam a indicação que a parte traz. Outros fazem rodízio entre os leiloeiros que lá estão cadastrados. Entendi. Mas aí é uma prerrogativa do juiz e da juíza estabelecer qual o caminho que é evidenciado, né? Interessante também destacar que o leiloeiro ele tem fé pública nos atos que ele promove. No extrajudicial, é o comitente que vai contratar o leiloeiro. Quem que seria esse comitente? Vou dar o exemplo de leilão extrajudicial, alienação fiduciária em garantia, Lei 9514 de 97. Caso haja o inadimplemento da obrigação, há uma necessidade de intimação para purgação da mora pelo devedor fiduciante. Se ele eventualmente não fizer a purgação, haverá consolidação da propriedade e é obrigatória a realização de leilões. E aí, para isso, é necessário que o credor fiduciário contrate um leiloeiro público para a realização desses leilões. Mas também, extrajudicialmente, qualquer pessoa pode colocar o seu patrimônio à venda através de um leilão. Se, por exemplo, eu comprar um imóvel, arrematar o imóvel, e durante esse tempo ele foi anulado o leilão, esse lance que eu dei, ele é devolvido? Como que funciona? Maravilha. O leilão judicial ele tem várias garantias interessantes, né? Uma delas é a possibilidade do arrematante desistir da arrematação se houver impugnação a essa arrematação. Então, se houver prazo de 10 dias da arrematação, é um prazo inicial para que haja impugnações. Impugnações que são feitas nos próprios autos daquele processo. Depois você tem, caso não tenha sido exercido nesse prazo, há um prazo decadencial de 4 anos para uma ação autônoma de impugnação à arrematação. Então, nesse primeiro caso de 10 dias da arrematação, uma vez tendo impugnação, o arrematante vai ser intimado e ele vai ter uma prerrogativa, um direito potestativo de desistir ou não da arrematação. Se ele desistir, recebe todos os valores de volta, tanto o arremate, o valor que ele pagou na arrematação, como também a comissão do leiloeiro. Ele não tem prejuízo algum, o arrematante, por isso que é um investimento seguro. Caso seja na segunda situação de uma ação de impugnação autônoma, ele vai ser
colocado no polo passivo como um litisconsórcio passivo necessário, e no prazo que ele tiver para contestar, ele também pode exercer a desistência. E aí, se ele exercer a desistência, esse direito potestativo, ele tem de volta os valores tanto da arrematação quanto também da comissão. Vamos falar do... O leiloeiro corre algum risco? Olha, toda profissão tem a sua responsabilidade. Isso é natural de toda profissão. Eu, como leiloeiro público, até por conta de ter atuado por muitos anos antes como advogado de arrematantes, eu tenho um cuidado muito especial na análise documental e do processo antes da realização do leilão. E esse ponto que você levantou, doutor Flávio, é muito interessante porque, só para ter uma ideia, ano passado, em 2024, uma média de 43% das minhas nomeações tinham algum tipo de irregularidade que eu tive que pedir para que seja esclarecida antes do leilão. É o que eu chamo de saneamento da execução. Então eu faço um saneamento para evidenciar uma falha de intimação, alguém que deveria ter sido intimado que não foi, alguma questão que depende de correção para que aí sim o leilão possa ser validamente realizado. Então o leiloeiro ele tem algumas responsabilidades. Claro que, em grosso modo, você tem o judiciário que ordenou a alienação, então ele está cumprindo uma decisão judicial, mas isso não obsta ao cumprimento, por exemplo, de requisitos obrigatórios de conter no edital do leilão, a forma de publicação dos editais, a divulgação ampla e restrita que deve ser, porque o leilão é público. Então a democratização, principalmente com leilão eletrônico, né, desde 2009 nós temos uma regulamentação aqui no estado de São Paulo sobre leilão eletrônico. E isso faz com que pessoas de qualquer localidade, pela internet, conseguem realizar o ato de arrematação. Você atua também no leilão eletrônico? Sim, não tem. Hoje, para ter uma ideia, 99% são leilões eletrônicos. Né? Realmente é bem ínfima a situação do leilão ser presencial. Aquela história do martelinho. Sim, o malhete lá, dou-lhe uma. Bem interessante. Hoje virou folclore. Sim, hoje... O leiloeiro, pelo que eu estou vendo, então, até por uma questão da junta comercial e tal, tudo mais, ele funciona como uma empresa, né? Precisa ter capital social. Olha, interessante. O leiloeiro, ele está vinculado à junta comercial, mas ele não é um empresário. E ele não pode ter sociedade. Então, tem que ser individual. É individual. Até recentemente abriu a possibilidade de ter uma empresa individual com CNPJ, mas eu, no caso, sou tributado como pessoa física. Eu não entro em nenhum regime de pessoa jurídica. E eu não posso ser sócio de nenhum tipo. Então, se o meu nome eventualmente entrar num contrato social na junta comercial, eu automaticamente vou responder por um procedimento administrativo. Perfeito. Porque eu não posso. É uma infração à ética relacionada à profissão. E para conseguir, vamos supor, a autorização para atuar num leilão, é necessário algum depósito de garantia, alguma coisa assim por parte do leiloeiro? Sim, sim. É uma profissão que ela depende de vários requisitos para ser iniciada. Né? Só para você ter uma ideia, a lei, esse decreto de 1932 traz inúmeros requisitos, né, com relação à situação pessoal, né? Então eu não posso ter demandas, né? Eu tenho que ter certidões negativas, eu tenho que ter uma conduta ilibada dentro da sociedade, obviamente, e eu também tenho que fazer um depósito caução. Tá? Esse depósito caução é definido pela própria junta comercial, então às vezes varia. Quando eu comecei como leiloeiro era 37 mil, mas já chegou a ser 250, aí vai para 150, então tem uma variação. Entendi, depende da época. Esse depósito pode ser feito tanto em uma conta garantia, ou também seguro garantia. Existe um seguro que é permitido de ser feito. Tá? E o interessante também destacar que o leiloeiro público, para atuar no judiciário, ele depende de um tempo para atuar. Ele precisa de 3 anos de leiloaria para poder atuar no judiciário. Então não é uma situação automática. Virou leiloeiro hoje, amanhã já começa no judiciário. Porque é para ganhar experiência também. Claro. Né? Porque evita aventureiros, obviamente, e traz uma... porque há necessidade realmente de ter uma experiência, principalmente jurídica, né, para que possa atuar como leiloeiro. Muito bem. Doutor, eu ouvi falar em leilão público-coletivo. O que é isso? Olha, na verdade, o que você tem? Muitas vezes, um leilão, ele geralmente está vinculado a um bem, um específico. Então, no leilão judicial,
geralmente é uma penhora que gera um leilão. Um bem penhorado, um leilão realizado. Regra é isso. No caso do leilão falimentar, aí a gente tem um leque diferenciado. Por quê? Quando uma empresa tem a sua falência decretada, o administrador judicial vai fazer a arrecadação de bens. Então, esses bens vão ser arrecadados e aí eu vou ter vários bens, muitas vezes passando de 1.000 bens arrecadados, ou às vezes até mais, móveis, imóveis, veículos, que vão ser colocados também em leilão. Então, quando você quis trazer aqui essa questão do leilão coletivo, na verdade é um leilão que tenha mais de um item para que seja realizado. Então, no caso da falência, acontece de forma mais frequente. Aliás, o leilão falimentar ele tem regras diferenciadas. Só para vocês terem uma ideia, o leilão falimentar ele funciona em 3 chamadas. A primeira chamada, os bens são ofertados por 100% da avaliação. Na segunda chamada, se não houver, claro, a venda na primeira, a arrematação na primeira, vai ser a segunda chamada por 50% da avaliação. E se não forem vendidos, na terceira chamada é por qualquer valor. Não existe o conceito de preço vil no leilão falimentar. Nos outros leilões do judiciário existe esse conceito de preço vil, que hoje a interpretação majoritária é por 50%, até pelo que está disposto no Código de Processo Civil. Né? Nos leilões extrajudiciais, que também são muito frequentes, por exemplo, Banco Bradesco faz leilão de 40 imóveis, Banco do Brasil 30, Caixa Econômica Federal 150 imóveis, né? É muito comum de se ter. Esses são leilões extrajudiciais particulares. Provavelmente o leilão de alienação fiduciária foi negativo, e aí o bem ficou para o banco, para aquela instituição financeira, e eles têm que fazer a realização desse ativo. Aí tem normas do Banco Central que eles precisam fazer. Também aí, precisa ser pelo leiloeiro. Também. Público. Leilão é só com leiloeiro. Não existe leilão que não tenha leiloeiro. Então é uma atividade privativa. Então, se tiver um leilão sem leiloeiro, a pessoa que está fazendo tem um exercício ilegal de uma profissão. Tá. Então, aí tem consequências. Claro que tem algumas exceções muito excepcionais, né? Por exemplo, no judiciário, se não tiver leiloeiro naquela localidade e tal, aí você tem uma exceção, mas é muito pontual. E pensando em São Paulo, é praticamente inviável, impossível disso acontecer. Eu não sei se é folclore ou não, mas falam muito da máfia dos leilões. Ou seja, um pessoal que entra num leilão em conjunto e tentam manipular o preço da arrematação para sair mais barato e depois esse pessoal está todo em conluio, vamos assim dizer. Ocorrendo uma situação dessa, o leiloeiro ele pode encerrar o leilão, ele pode parar o leilão? Bom, a premissa inicial é que fraudar leilão é crime. Bom, a gente já tem um tipo penal que vai gerar consequências do âmbito penal. Mas constitui uma fraude, uma situação dessa? Sim, um grupo de possível. pessoas? Só que o que acontece, principalmente com o advento do leilão eletrônico, não há uma forma uma forma promovível de ter uma fraude dessa natureza. Isso vinha a acontecer antes, quando o leilão era muito mais pouco divulgado. Então, por exemplo, nós tivemos épocas que o leilão era feito que o escrevente do cartório saía do cartório, ia para frente lá no corredor do fórum e fazia o leilão. Cheguei a ver isso aí. Olha, e assim, ele falava para quem estivesse lá. O edital estava publicado na porta do cartório, tal. Então a publicidade era menor, tal, e isso dava ensejo, em algumas situações, de ter um conluio entre pessoas para eventualmente ter a situação. Com o leilão eletrônico e a sua regulamentação, houve uma verdadeira democratização do leilão. Então hoje, se você entrar no meu site e você fizer o cadastro vai precisar de alguns documentos para eu poder validar esse cadastro. Ele vai ser aprovado. Se você tiver interesse em qualquer leilão que eu tiver na plataforma, você vai fazer a habilitação para participar do leilão. A habilitação é o momento pela qual você concorda com os termos do edital. Você declara que leu, que compreendeu e que concorda com os termos do edital. Então é uma venda com um contrato, vamos chamar assim, pré-estabelecido. É uma adesão que é feita para participar do leilão. E qualquer um que tenha o cadastro aprovado pode fazer a habilitação. Claro que para habilitação pode ser que aquela pessoa passa por um outro crivo de análise. Por exemplo, se eu for vender uma vaga de garagem num condomínio edilício, eu tenho que, em regra, só condôminos podem adquirir aquela vaga.
Então eu vou analisar se essa pessoa está habilitada para tanto. Então não é qualquer um que pode. Tem algumas restrições quanto a pessoas que também podem ofertar lance. Por exemplo, pessoas da magistratura não podem ofertar lance, não podem participar de leilão, no leilão que é judicial. Eu ou meus prepostos também não podem participar. Então isso é feito na análise da habilitação. Mas feito isso, o lance, a partir do momento que a pessoa está habilitada, o lance é livre. Você vai ofertar o lance que você desejar e você vai ser responsável também pelo lance que você oferta. Perfeito. Muito bem, doutor Geórgios Alexandrides. Olha, eu vou te falar, hoje eu saio daqui conhecendo muito melhor o leilão e com uma ideia muito mais E com uma ampla ideia do que eu tinha antes. de sair daqui e pensando em arrematar. E pensando em arrematar. Por favor, vai lá na... Não é, doutor Jorge, foi tremendamente produtivo, muito proveitosa aqui essa nossa entrevista, e eu espero que em breve possamos falar de novo, não só sobre leilões, mas também como processo civil. Eu sei que o professor tem editado um Código de Defesa do Consumidor anotado. Seria muito bom falarmos aqui sobre direito do consumidor, o direito consumerista e também do processo civil, onde que eu sei que o doutor aqui tem um vasto currículo a respeito. Muito obrigado pela sua presença e foi uma enorme satisfação ter conosco. Olha, queria agradecê-los pelo convite, doutora Valquíria, né, que eu tive a honra também de ser professor em um determinado momento, né? Obrigado pelo convite, foi Obrigada muito a você, honroso prazer. estar aqui. Doutor Flávio também, muito obrigado, e eu fico à disposição sempre para qualquer convite, para compartilhar conhecimento. Eu acho que nós, como professores, né, Sem doutor dúvida. Flávio, nós temos esse tino, eu acho que a gente não pode esconder conhecimento. É verdade, Senão a é gente nem verdade. seria professor. Não é verdade. Eu acho que essa é a Dividir premissa. conhecimento não custa nada e só aumenta o próprio conhecimento, Com porque certeza. sempre é uma troca. E olha aí, como Sócrates sempre fala, só sei que nada sei. Sim, Né? Porque exatamente. realmente a gente aprende todos os dias mesmo. Sem sombra de dúvida. Obrigada, professor. Muito obrigado a você que nos acompanha. Eu espero que você também tenha aprendido bastante coisa sobre leilões hoje com essa entrevista. Fique conosco, curta, comente, compartilhe e nos acompanhe até a próxima edição do Conclusão. Muito obrigado e um abração. Professor?